Direto da redação. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu liminar mantendo, foi um desembargador, foi uma decisão monocrática, mantendo os moradores, ocupantes dos imóveis nos conjuntos habitacionais Novo Horizonte 1, 2 e 3, na cidade de Campos, no bairro Aeroporto, por mais 30 dias. E foi uma vitória desses moradores, tendo em vista que a empresa realiza, é uma empresa que tem agido com uma certa truculência nos moradores, com relação a esses moradores. Aliás, tem imagens aqui do Portal Viu que nós exibimos de seguranças dessa empresa disparando tiros, supostamente seguranças, disparando tiros contra moradores, e até hoje nós não temos resposta com relação à autoria daquelas, quem são aquelas pessoas, se são milicianos, se são seguranças, quem são aquelas pessoas que estavam disparando tiros contra os moradores que estão ocupando esses imóveis. São cerca de 2.000 pessoas e 500 ocupantes. Eu vou conversar agora aqui com a advogada que está acompanhando esse caso lá nesses conjuntos habitacionais, que é a Rafaele Galossi. Doutora Rafaele, bom dia, prazer falar com a senhora aqui no Direto da Redação. Bom dia, Roberto, bom dia a todas e todos. Doutora Rafaela, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco como se deu a permanência desses moradores por mais 30 dias, porque aqui em primeira instância, na Vara Federal, houve assim umas decisões, uma praticamente seguida de outra. Uma hora a Justiça determinou a desocupação, depois a Justiça recuou, a juíza recuou, ela reviu a decisão inicial, mas depois me parece que fez uma revisão de novo e esse caso foi parar no TRF4. Então eu gostaria que a senhora explicasse o estágio em que está e como se deu isso. Então, esse resultado que a gente conseguiu agora em segunda instância com o desembargador foi exatamente o resultado de uma disputa de narrativa jurídica e, além disso, uma disputa de narrativa social também das famílias que estão na ocupação do Novo Horizonte. Em primeira instância, foi deferido o pedido de liminar pela construtora Realiza para realizar a reintegração de posse imediata no prazo de 5 dias daquelas famílias, daqueles ocupantes. Foi construída uma narrativa social e eu atrevo a dizer até mesmo política, de que aquelas famílias, na verdade, não se tratavam de famílias em vulnerabilidade social, mas que se tratavam de pessoas que estavam fazendo baderna, pessoas que estavam ligadas à organização criminosa. O que a gente vê, na verdade, que na realidade é totalmente contrário. Se tratam de pessoas, de famílias em vulnerabilidade social, econômica, pessoas que são negligenciadas pelo poder público, famílias que são compostas majoritariamente por mães solos, por pessoas que se autodeclaram negras, por mulheres, por idosos, por muitas crianças, por pessoas com necessidades especiais. Então, a gente, no processo, junto com a Defensoria Pública da União, tentou construir exatamente essa narrativa verdadeira do que, de fato, tem acontecido naquela ocupação. Logo depois desse deferimento da liminar, a gente entrou com um recurso de agravo de instrumento para poder tentar revogar essa liminar e foi deferido o nosso recurso. Só que logo depois as outras partes do processo, a construtora Realiza e a Caixa Econômica Federal também entraram com recurso, com o mesmo recurso, e também conseguiram o seu pedido deferido. E por último, a gente entrou com esse recurso de agravo interno para poder tentar revogar essa violação de direitos humanos que estava prestes a acontecer com a reintegração de posse imediata num novo prazo de 5 dias, que se iniciaria o despejo forçado hoje às 6 horas da manhã. Então, a gente estava encontrando uma situação de tremenda insegurança jurídica, insegurança social daquelas famílias ali que estavam prestes a serem despejadas do local a qualquer momento a partir de hoje. Com essa vitória jurídica, a gente conseguiu um prazo maior para a manutenção da ocupação de mais 30 dias. E justamente a argumentação que a gente usou foi essa violação de direitos humanos, né? Principalmente porque a decisão anterior, que determinava a reintegração de posse imediata, ela ia de encontro, ela desrespeitava o posicionamento do próprio STF, que o Lewandowski, no ano passado, determinou que seria ilegal
realizar a reintegração de posse, de despejo de coletivo numa situação pandêmica como a gente está vivendo, né? Numa crise sanitária. Então a gente conseguiu essa vitória jurídica, essa vitória, sobretudo social, para manter a segurança e o direito à garantia, pelo menos momentaneamente, para aquelas famílias ali presentes. Eu sei que ele tem assim um grupo de voluntários, a senhora é uma voluntária, advogada, tem outros profissionais, tem universitários, tem assistentes sociais, assim tem um grupo de pessoas que estão lá voluntariamente distribuindo alimentos, servindo comida, ajudando aquela comunidade ali. Eu gostaria que a senhora traçasse um perfil de quem está ocupando esses imóveis, porque são 500 famílias, são 2.000 pessoas, mas qual é o perfil dessa ocupação? Quem são essas pessoas? Então, a gente buscou fazer um mapeamento no local justamente para compreender esse perfil socioeconômico interseccional de cada família, né? Porque a gente não está tratando sobre números, mas, sobretudo, sobre vidas, né? Então, quando a gente analisa esse perfil socioeconômico de mais de 500 famílias que somam ao total 2.000 pessoas, a gente encontra majoritariamente uma população que se autodeclara negra, mais de 80% da população é negra. A gente encontra um percentual muito grande, muito considerável de mulheres. A maior parte das famílias são chefiadas por mães e por mães solos que foram abandonadas pelos seus companheiros, então precisam chefiar e sustentar uma família que muitas das vezes são famílias com uma grande quantidade de crianças. A gente encontra nesse mapeamento, nessa análise de mapeamento, famílias com 7 crianças, com 6 crianças. Também tem um percentual considerável de idosos, um percentual considerável de pessoas com necessidades especiais, e nessas necessidades especiais a gente encontrou um grande número de pessoas com autismo, pessoas com epilepsia, com esquizofrenia, com pessoas que têm problemas com convulsão, pessoas cadeirantes, pessoas que não andam, com paralisia. Então, assim, a gente percebe ao final da análise categórica desse mapeamento que são pessoas com extrema vulnerabilidade social, econômica, que são pessoas que sofrem essa negligência do poder público e que são pessoas que historicamente estão à margem da sociedade, né? E além disso, ainda tem essas necessidades especiais interseccionais. E essas pessoas, elas têm algum tipo de benefício dos governos em termos assim de união, estado e município? Elas são de algum programa, elas estão vinculadas a algum programa social? Então, através dessa análise categórica do mapeamento, a gente encontrou basicamente 4 grupos dentro da ocupação em termos de assistência a benefício governamental. O primeiro grupo compõe contemplados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida, que é o que de fato se trata, aquele conjunto habitacional, e essas pessoas são contempladas, foram inscritas, cadastradas regularmente no Programa Minha Casa Minha Vida, porém, mesmo assim, tiveram um atraso imenso na entrega das suas casas, que se perpetua até o momento, porque aquelas casas que foram ocupadas não foram entregues até o momento, né, para essas pessoas, ou seja, não tem ação social sendo seguida. O segundo grupo de pessoas que a gente encontrou lá tem a inscrição no Programa Municipal Aluguel Social, porém se encontram com atraso dessas parcelas, do pagamento dessas parcelas pelo Poder Público Municipal, e a gente averigou que esse atraso se dá em 8 meses do ano passado. O governo, a gestão passada municipal atrasou 8 parcelas de pagamento do aluguel social e nesse ano pagou até a parcela de março, então continua com essa dívida de 8 parcelas. O terceiro grupo que a gente identificou são pessoas com cadastro no Bolsa Família ou no auxílio emergencial. E o quarto grupo que mais nos preocupa é que não tem nenhuma assistência do poder público, seja em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. Então são pessoas desassistidas pelas políticas públicas do poder público, mesmo entrando nos critérios para serem inscritas, ou seja, tendo o direito desses benefícios. Perfeito. Estou conversando aqui com a doutora Rafaele Galossi, que é advogada, que atua, é uma das voluntárias lá na ocupação.
dos conjuntos habitacionais Novo Horizonte 1, Novo Horizonte 2 e Novo Horizonte 3, em Campos do Jardim Aeroporto, em Campos dos Goitacazes. Doutora Rafaele, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação, tá certo? Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí a doutora Rafaele Galossi. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.